Olá, eu sou Hilda de Souza Coutinho, professora do componente curricular Gestão Pedagógica nas Escolas e vou falar sobre a importância do projeto político pedagógico para a escola e para o trabalho da gestão pedagógica. Como vimos na aula passada, o projeto político pedagógico é um documento que organiza e orienta toda a escola e é responsável e construtor de uma dinâmica participativa e de identidade escolar concebido democraticamente. O princípio da gestão democrática do ensino público, que tem sua base legal na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, pode ser considerado o primeiro marco legalmente estabelecido de validação do PPP, que afirma no seu inciso 6º que o ensino será ministrado com base numa gestão democrática do ensino público. Em 1996, a Lei nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, considerada a mais importante lei que versa sobre a educação brasileira e regulamenta o sistema educacional do Brasil, atribui aos sistemas de ensino a elaboração e execução dos seus projetos pedagógicos. Esse processo se dá seguindo os princípios democráticos da educação e da gestão democrática disposto na Constituição Federal. Os artigos 12 a 15 da referida lei versam o seguinte: artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino, colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que se integram progressivamente graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas normas gerais de direito financeiro público. Além da Constituição Federal, da LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, de 2010, confirma a importância do PPP ao reconhecê-lo como um documento que possibilita uma escola democrática e de qualidade social e se expressa como um projeto de construção coletiva e de participação. Deste modo, o princípio da gestão democrática, legalmente estabelecida, torna elegível e obrigatória a construção do PPP da escola, tendo como essencial a participação de toda a comunidade escolar e local. O PPP deve seguir, então, os mesmos princípios educacionais de liberdade, igualdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, pluralismo de concepções pedagógicas, respeito, valorização profissional, gestão democrática, padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação da educação com as práticas sociais. Celso Vasconcelos, estudioso do tema, define o PPP como um plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade.
é um elemento de organização e interação da atividade prática da instituição neste processo de transformação. O PPP é considerado a própria organização do trabalho pedagógico da escola. Não se trata de um documento a ser elaborado para atender às exigências legais e ser esquecido nas gavetas da escola. A ação coletiva valida que o PPP seja vivido a todo momento e que toda a comunidade escolar participe da criação e da ação do trabalho pedagógico. O PPP organiza o trabalho pedagógico a partir da contextualização de uma realidade específica e projeta as ações tendo como base a intencionalidade de sua opção educativa. Analisa aquilo que já existe e avalia quais são as possibilidades para gestar uma nova organização do trabalho orientada pelos princípios já apresentados anteriormente. Partindo dos estudos de Celso Vasconcelos, o PPP se estrutura a partir de 3 marcos, que veremos a seguir: o marco situacional, o marco conceitual e o marco operacional. O marco situacional é constituído pelo diagnóstico da realidade educacional, política, social, cultural e econômica, uma visão da realidade em que a escola está inserida. Observa de forma crítica os problemas sociais da escola, do seu entorno, suas características, a identidade da instituição e as influências para essa escola. Descreve as questões específicas pedagógicas de aprendizagem, a organização da prática, do tempo, das relações de trabalho, os índices de evasão, realiza o levantamento dos dados da realidade escolar que permitam avaliar posteriormente as possibilidades, as rupturas, as permanências, no intuito de fortalecer as ações educativas que corroboram com os princípios educativos da educação brasileira. O marco conceitual, o segundo marco do PPP, define a fundamentação teórica e metodológica da instituição. É a opção conceitual da escola em seus fundamentos para responder à sua finalidade diante do contexto e visão apresentada no marco situacional. É a explicitação e a discussão em torno da concepção de escola, educação, sociedade, avaliação, currículo, visão de homem, ensino e aprendizagem. É o questionamento sobre o que queremos. Quais serão as ações das práticas pedagógicas e os seus conteúdos políticos, éticos, pedagógicos e sociais? Quais são as metodologias e fundamentos que direcionarão e contribuirão para a formação humana e crítica que possibilitem elementos para a transformação daquela realidade? O marco operacional, o terceiro marco do projeto político-pedagógico, diz respeito à ação. O que faremos? O marco operacional define as linhas de ação para a organização e/ou reorganização da escola através do plano de ação que estrutura os atos necessários em vista do que foi discutido no PPP. São consideradas nessas linhas de execução as questões administrativas, pedagógicas e financeiras da escola, bem como a perspectiva política e social. Esse é o marco do planejamento do PPP, no qual se planeja as ações da comunidade escolar para a efetivação do que foi levantado nos marcos situacional e conceitual. O planejamento é permanente, conforme o processo dinâmico social, na busca de solução para os desafios impostos no contexto escolar. É aqui que as estratégias de ação são como guia, são implementadas para atender os diversos desafios da formação continuada, da prática pedagógica docente, da organização dos recursos, da definição dos responsáveis pela ação, da avaliação institucional. Neste momento, você já consolidou que o PPP é uma construção coletiva e é de extrema importância para a escola, e que a gestão pedagógica é fundamental para a mobilização da comunidade escolar e sua implicação na elaboração do PPP. A gestão pedagógica precisa ser propositiva e viabilizar espaços e horários para que os professores e toda a comunidade escolar dialoguem, planejem,
opinem e se formem, aprendam, construam planos e projetos fortalecendo o pertencimento e a disposição para a participação, sem que essa se apresente como um ato impositivo. O PPP, quando é construído com a implicação de uma gestão que sensibiliza a comunidade escolar e a comunidade civil, contribui de maneira significativa para a efetivação das ações pedagógicas da escola e, consequente, com a melhoria da qualidade do ensino. Chegamos ao final desta aula e espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos na próxima aula. Até mais!